Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala, família, tudo bem com vocês? Está começando mais um Podcota e hoje estamos com essa princesa, a cantora Clara. Muito obrigado por estar aqui conosco, princesa. É uma grande honra ter você aqui comigo. Pô, a honra é toda minha. Beijo pra todo mundo que tá aqui assistindo em casa. Já compartilha, já vai, manda pra todo mundo e simbora, né? Simbora, família. Pra quem não conhece, Suelen Lu Silva, conhecido artisticamente como Cantora Clara, é uma voz poderosa da diversidade e inclusão na música brasileira. Vencedora do Prêmio dos Profissionais da Música de 2023, o concurso internacional Artistic Wanted do Spotify. Ela transforma letras em ferramentas de autoconhecimento e saúde mental. Muito obrigada novamente por estar aqui conosco, princesa. É uma grande honra ter você aqui. Ai, que linda, a honra é toda minha. Tô muito feliz de estar aqui. E ainda mais porque, assim, estar com você representa tudo que eu acredito. Que é o quê? Acreditar no ser humano, acreditar no sonho, você ir em busca de um objetivo. Eu tenho esse projeto que chama Música com Consciência, que ele leva educação socioemocional, saúde mental, tudo através da música. E o que eu quero dizer com tudo isso? Você aí do outro lado, que tem um sonho, já vou lançar a pergunta, tá? Que eu gosto de trocar ideia aqui com o pessoal de casa. À vontade. Já comentem aqui pra gente qual é o teu sonho. Qual é o teu sonho? Que você já tá realizando um deles, né? É. Como que surgiu essa vontade de falar assim, você é uma apresentadora, você... Foi com quantos anos, assim? Cara, estou sendo entrevistado no meu podcast aqui. Eu aos 4 anos, eu ganhei, aos 2 anos eu ganhei um iPad. Porque eu não calava a boca e minha mãe precisava dirigir, em resumo. Não vamos... Não foi isso, não vem com Você queria dirigir e eu não deixava... E não deixava. E eu não deixava você dirigir. É perigoso. Sim, atenção no volante é importante, gente. É, pelo amor de Deus. Maluca no volante. Ainda deixo hoje. Assim, cala a boca. E deu, E eu conheci a iPad, eu comecei a gravar vídeos pra Ana Maria Braga, que é a minha legal. titia. Que eu ficava brincando porque, cara, eu amava ela, amo ela ainda. Um beijo, Eu também. Ana Maria Braga. Beijo, Não, Ana. não, ela não. Eu a amo. E, cara, eu sempre a amei. E eu comecei, só pra você ter ideia, eu não queria ir pra escola antes de assistir ela. E aí o que eu fiz? Te Eu comecei a estudar de tarde pra eu ver a assistir. titia. Sim. E, enfim, aí eu comecei a gravar vídeos pra ela. E tudo isso eu gravava e deixava no iPad, sem meus pais saber. E aí eu comecei a gravar vídeo aleatórios, tipo, gravando aquelas pegadinhas, trends Sim. do... Pô, eu acho que é em 2015, por aí. Caramba. 2015, por aí. E meu pai pegou, minha mãe pegou e começou tudo isso, né? Ai, que E demais. eu sempre fui um ótimo comunicador, um ótimo falante, né? Da língua portuguesa. Como já fui denominado algumas vezes. Demoninho da comunicação. Ai, meu Deus. Vai de demoninho da comunicação, jovem ancião. Jovem Ixi, ancião, maravilhoso isso. Prodígio. Caramba, E aí vai. que legal. E aí não paramos mais agora falando de você. Você começou a cantar aos 9 anos Aos e compor 9 aos anos. 13. Pois Como é. que a sua jornada musical precoce se iniciou? Então, a música, ela nasceu na minha vida como uma brincadeira. Eu tinha aquele meu primeiro gradiente, que com 2 anos e meio, assim, era a minha brincadeira favorita, ficar brincando de cantar, de dar entrevistas, isso e aquilo. E aí, com 9, eu comecei a levar a sério. Teve um senhor, minha mãe tinha uma bomboniere, e aí eu ficava brincando de cantar. Eu ajudava ela depois da escola, e ficava lá cantarolando. Um senhor passou, chamado Macedo, ele olhou e falou, menina, que vozeirão. Eu já não tenho tamanho hoje, entendeu? Então imagina eu com 9 anos de idade. Ele, da onde está vindo essa voz? Não estou vendo. Não estou vendo? Da onde está vindo? Aí ele falou assim, você tem vontade de ser cantora? Eu virei pra ele e falei, tenho. Aí ele, você quer aprender o que é música? Eu, cara de pau, quero. Eu posso falar com sua mãe se eu posso te ensinar, né? Os primeiros passos? Eu falei,
Pode. Óbvio. Pode, cota? Pode. Pode, cota. Pode. E aí, assim, ele conversou com a minha mãe, assim como a sua mamãe maravilhosa, a minha mamãe também acreditou nesse sonho. Então, meu pai no início foi contra, falou, não, imagina! Nossa, não, igual a minha um história. homem não sei da onde vai levar minha filha pra aprender música. Mas minha mãe falou, ela vai. Então, ela pode. Cota. E aí minha mãe me deu a cota e eu fui. Olha só. Uma semana depois, ele só me mostrou o que era um dó, ré, mi. Basicamente, assim, o que eram as primeiras notas musicais. E ensaiou uma música comigo, do Roberto Carlos. E aí, passou uma semana, ele falou, você tem coragem de se apresentar? Aquele toquinho de gente, falou, tenho. E aí... Que não tinha de tamanho, tinha de coragem. Pois é, não é? E aí eu aceitei o desafio. Tinha uma churrascaria que não existe mais, mas era tipo a maior casa de show que tinha no Itaim Paulista, que é onde eu cresci. Eu nasci em São Miguel Paulista e cresci no Itaim Paulista. E aí ele arrumou pra cantar lá. Chego lá, era uma banda no palco. Imagina uma criança que só ouviu, né, o seu Macedo ali num tecladinho, chega lá, tem uma banda. E aí eu ensaiei Roberto Carlos, né? Olha a cara de pau, por que eu amo as crianças? Vocês sabem de tudo! E aí, na hora que ele virou, ele falou, qual música você vai cantar? Roberto Carlos, que eu tinha ensaiado. A música que tava no auge era Um Sonhador, do Leandro e Leonardo, na época. Eu não vou entregar a idade agora, assim, então, mas, né? Ó, pra vocês terem noção, era Um Sonhador, era um lançamento da época. E aí, nisso, eu virei pra banda e falei, Um Sonhador, não tinha nem ensaiado, nem nada. E fui lá e comecei a cantar. Na hora que eu comecei a cantar, todo mundo levantou. Ah! Eu falei assim, naquele momento, eu falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida, Papai do Céu. Então, naquele momento, naquele palco, eu entendi que eu nasci para ser cantora de fato. Assim como você se entendeu como comunicador. E é por isso que eu sempre nos shows, eu também quase não gosto de falar, né? E aí, cantar só não bastaria, né? Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu sempre pergunto pra galera, qual é o teu sonho? Porque por mais que, independente da sua idade, se você é criança, adolescente, se você já é da maioridade, não importa, sonhos não envelhecem. Então, assim, eu sempre faço questão de fazer essa pergunta para lembrar a importância da gente sonhar, mas não só sonhar, porque quem só sonha fica dormindo na cama babando, né? É. A gente tem que sonhar, acordar e falar, Vamos lá. atrás. E é muito engraçado falar isso, né? Porque a sua história parece um pouquinho com a minha. A minha mãe... Veio um homem do nada também. Caramba. Né? A gente estava jantando, almoçando em um shopping. E aí veio um homem e falou... Cara, eu tava contando a história dos dinossauros. Sempre, Olha aí. desde pequeno, eu gostava de falar, né? E ele falou... Estava almoçando e eu ouvi esse pirralho, né? Contar a história dos dinossauros. E eu me apaixonei. E eu preciso ele na minha agência. Caramba. Meu pai, ele foi sempre foi nessa época, tá bom, papai? Porque ele ficou, Papai, nessa época. chateado. O meu também, Ele... depois, assim, falou... Nessa época ele era bem cabeça fechada. Cabeça fechada com relação Ah, a isso. você trabalhar. Sim, essas coisas. Sim, sim. Sim, exatamente. Ah. E aí, ele sempre foi do tipo assim, se os caras entregar cartão pra ele, da agência, meu pai pegava, amassava, jogava no e falava, obrigado, vou ver. Obrigado, vou ver. E amassava. E aí, cara, o Paulo tinha uma lábia, assim, tem uma lábia, que, meu Caramba. Deus, não tenho que falar do Paulo. Beijo, Paulo. Ele já veio aqui no podcast. Maravilhosa e... Estou aqui. Olha só. Uhul! Depois... Maiores apoiadores. Né? Sim, foi o meu fã. Trabalha com a gente. Eu digo meu fã número 1, porque meu fã número 0 é minha mãe. Ah. Minha mãe, meu pai, minha família, né? Sim. Minha mãe, meu pai e meus irmãos. Porque senão chegar em casa, meu irmão vai estar lá, como é que é? Como patrão? é que é? E é isso, né? E a sua música Mão na Cabeça foi destaque na novela Segundo Foi. Segundo Sol. Da Rede Globo. Segundo Foi. Foi. Pode. Da Rede Globo. Como que essa experiência impactou a sua carreira? E como foi ver a sua música na novela, né? Porque, meu Deus. Meu Deus do céu, esse eu acho que foi um dos grandes presentes de Papai do Céu, porque assim, e eu gosto de contar a origem pra galera entender, né? Ninguém Conte pra acontece do nada. Eu fui
assistir um show. Olha isso, eu fui assistir um show Melancia não nasce grande. Exatamente. Fui assistir um show no Céu Parque Veredas e era o show do Rafael Almeida. Não sei se você conhece, ele é irmão da cantora Tânia Amara, uma das maiores vozes do nosso Brasil. E ele é um grande ator, já fez Malhação e tudo mais, e ele também é cantor. E nisso, ele estava lá para se apresentar, eu fui para assistir. Olha a importância da gente aprender a vencer a nossa vergonha, a nossa timidez e falar, mesmo que eu tô com vergonha, vamos com ela mesmo. Eu estava lá sentada e tinha o Jorge, que era gestor do Céu na época. E ele sabia que eu amava cantar. E aí ele pegou e falou pro Rafael, olha, aqui tem uma menina da comunidade que canta muito. E olha o que o Rafael fez. Na hora do show, ele parou o show e falou, fiquei sabendo que tem uma pessoa aqui que canta muito. E eu quero ouvir. E aí, nisso, eu subi no palco e cantei a minha música, chamada Cão de Rua. Que ela, vou cantar um pedacinho pra galera assim, ó. Porque não é tão fácil assim saber onde se quer chegar com essa história de amor. Só sei que vai dar o que falar. Você diz que vai ter um fim antes mesmo de começar. Mas saiba, eu não tô nem aí. Eu quero ver no que vai dar. Vai dar namoro, vai dar fuxico. Tem muito nego querendo atrapalhar, mas eu nem olho e eu não ligo. Se tá incomodado, tô aqui pra incomodar. Me desespero, fico aflito, não tô acostumado a ter coleira, não. Sou cão de rua, mas eu confesso que fui adestrado por essa paixão. Aí eu cantei essa música, ele foi ao delírio. Ele falou, menina, eu quero gravar essa música. E ele gravou essa minha música, ele regravou essa canção. E detalhe, num disco com Maria Gadu, o Juno, que é esposo da Xuxa. Tipo, só os maiores nomes, assim, no disco dele. E estava lá, graças a esse sim que eu disse ali, naquele Céu Parque Veredas, enquanto eu estava na plateia. E ele regravou. Aconteceu isso, passou acho que quase 3, 4 anos por aí, uns 3 anos depois, eu recebi um e-mail. E quando ele lançou o álbum dele pela Som Livre. E foi esse contato que eu tive com a Som Livre de liberação da música, de direitos autorais, né? E eles ficaram com o meu contato. E aí eu falo, quando o empresário é Deus, as coisas vão, entendeu? Se confia, independente da fé, da religião, creia. E aí, nisso, chegou um dia um e-mail que eles mandaram para um monte de gente, e o meu e-mail estava ali no meio, pedindo música para a novela nova, que seria essa novela Segundo Sol. Eu, assim como aquela garotinha de 9 anos, falei, pode enviar, né? Vamos enviar. E aí eu enviei a música e foi selecionada. Nossa, eu dobrei tanto o joelho, agradeci tanto a Deus. E o mais engraçado, porque o desafio, eu sou uma cantora da MPB. E era para fazer uma música, a novela se passava na Bahia, que eu sou apaixonada. Eu falo assim, eu sou paulistana, o swing é carioca e a alma é baiana. Que eu amo a Bahia, amo muito a Bahia. Eu sou baiana na cozinha. Opa, então, ó, agora tá reforçado que depois do podcast a gente vai fazer um tour pra provar essa cozinha. O after é na minha casa. O after é na casa. Pronto. E aí eu tinha que criar uma música em axé. Imagina, a música da novela foi um axé. Então era pro Luiz Lobianco cantar essa música na novela. Olha a responsabilidade, né? E a música, deixa eu ver se eu lembro, faz tanto tempo que eu não toco, é assim, ó. Parará, 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 parará. Mão na cabeça, desce pai, mão na cabeça, desce mãe mexendo ombro, bem bonitinha no balanço. Eu vou à noite, mão na cabeça, desce pai, mão na cabeça, desce mãe mexendo ombro, bem bonitinha no balanço. Eu vou à noite e dia. Cara, eu acho incrível que ela cantando, parece que ela tá com autotune na vida real. É incrível. Você toca maravilhosamente, meus parabéns. Já tá muito. Nossa, meu Deus, demais. Nossa, até engasguei aqui. Olha só. Bebe água. Vamos tomar Acabou. água aqui, ó. Já eu tomo. Um brinde. Um brinde. A garrafa tá aí? A garrafa tá vazia?
Não. Eu enchi. A gente tem isso em comum, viu, gente? A gente bebe uma água, que eu falo que eu sou a Nossa. cantora, eu vou tocar, o pessoal, o que você quer no camarim? Eu, água, água. Tomo muita água, muita Eu água. também. Quer mais água? Não, ainda tem. Ok. Bora acabar a vida, né? Combinado. Aliás, isso é uma péssima coisa pra mim, porque na escola eu saio toda hora pra usar o banheiro, porque eu bebo muita água, ou é pra usar o banheiro, ou é pra encher a garrafinha. Exatamente, são E os os- dois motivos. E os professores não gostam muito. Então, te entendo. Exatamente. Professores entendem. Entendam, A gente tem a torneirinha bebe muita aberta. água, entendeu? É muita Exatamente, muita. Hidrate-se. Está muito calor, pelo amor de Deus. Você começou o projeto em 2020. O que te motivou a unir a música e causas sociais? Me fale um pouquinho desse projeto. Vamos lá, né? A criança também foi o que guiou esse projeto acontecer. Porque eu tinha 12 anos, a minha mãe foi diagnosticada com depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico. Coisas bem pesadas que, se hoje já tem vários tabus para falar sobre isso, imagina antigamente que não tinha informação. Então, eu vivi cenas que eu não desejo para ninguém que está em casa, de você ver a mãe ser internada em uma clínica psiquiátrica. Então, coisas bem pesadas, e eu, filha única, tendo que passar por tudo isso, que meu pai tinha que sair para trabalhar, botar comida dentro de casa, eu ia para a escola, eu não sabia se eu ia voltar a encontrar minha mãe viva ou não. Então, tudo isso que eu passei, eu não tive ajuda na época de psicólogo, não tive apoio de ninguém, né, a não ser da música. Então, cada canção que eu ouvia, cada canção que eu comecei a escrever nessa época, que foi aos 13 anos que eu comecei a compor, elas literalmente salvaram a minha vida e a minha sanidade. E durante a pandemia, eu percebi quantas pessoas estavam entrando em outra pandemia, que é a de saúde mental. Vou fazer uma pergunta. Você conhece alguém com depressão, ansiedade? Sim. Quem aqui de casa conhece alguém com depressão, ansiedade, qualquer transtorno psicológico? Comenta aqui, conheço. Escreve aí. Fica de olho. Ó, não precisa ter vergonha, tá? Aqui, eu Não precisa citar nomes. Onde eu estou, eu costumo dizer, ó, a gente vai criar um espaço seguro pra gente falar sobre sentimento. E aí, eu entendi que tudo aquilo que eu passei na minha vida, eu consegui ressignificar através da arte. E eu poderia ajudar mais pessoas a entender que a música não é só uma ferramenta pra gente, deixa eu colocar ali um sonzinho passando, ou então, vou escutar porque eu gosto do cantor. Não, você pode também usar a música para cuidar do seu emocional. Não estou dizendo que é um remédio, mas ele é um dos caminhos que te ajuda, principalmente no momento de uma crise, sabe? Que você tá ali começando a ter uma crise de ansiedade. Pô, pega o fone de ouvido, coloca, respira, trabalha a respiração, vai voltando, ou então coloca aquela música que vai ajudar você, às vezes, eu tô apaixonado por alguém, quero me entender melhor. Coloca ali, coloca num papel, põe pra fora, porque a música também tem ela não é terapia, mas ela é terapêutica, né? Então a minha missão de vida passou a ensinar as pessoas esse outro lado da música e como ela pode ajudar a gente. E eu fico até emocionada de falar isso, porque já tive vários depoimentos de pessoas que tinham pensado em tirar a própria vida, ouviram a minha música e falaram, eu desisti. Então, já foi recebendo via WhatsApp uma mensagem como essa, via as redes sociais e pessoalmente, que foi um dos mais impactantes, que foi um show que eu fui fazer no metrô de São Paulo. E aí teve um senhor, senhor modo de dizer, porque ele novo, devia ter no máximo, 35 anos no máximo. E aí ele ficou assistindo o show inteiro, parado assim, ouvindo cada canção. Quando terminou, ele falou, olha, eu quero te agradecer. Eu falei, eu que te agradeço por ter vindo aqui no show, curtir o show inteiro. Ele, não, porque eu vim aqui hoje, eu ia pular no metrô. Eu ia acabar com tudo. Só que eu ouvi a sua voz e algo me chamou para vir aqui. E ouvindo, prestando atenção nas suas letras, eu entendi que eu podia continuar. Então é sobre isso, sabe? Eu falo a música com consciência, que esse projeto não é sobre mim, é sobre você que está aí do outro lado. E sobre como juntos a gente pode transformar essa sociedade, sabe? Caraca. O seu jeito, um adendo aqui, aliás, muito obrigado, porque a história é muito linda. Que lindo. Queria te dar um abraço agora. Mas o seu jeito de falar me lembra muito, e ela vai entender o que eu tô falando, da professora Bruna de falar. Elas se parecem muito.
até o jeitinho de falar, né? Ó, beijo, professora Bruna, tá? Beijo, a gente tem que se conhecer, viu? Cara, você vai gostar muito dela. E você já levou o Música com Consciência para escolas públicas, Sim. fábricas de cultura e até ao Sim de São Paulo? Sim. Como assim? Explique para nós. Sim, São Paulo é o maior congresso de música da América Latina. Ou seja, é um evento que reúne os maiores profissionais do setor, seja produtor musical, empresários, músicos, e é uma congruência de informações, é um vulcão de informações que você vai se atualizando. Então, recomendo todo mundo aí que gosta de música, pelo menos uma vez na vida tem que participar. Além desse Sim São Paulo, fica a dica também o WME, que é um projeto que valoriza as mulheres na música. Então, tem muita coisa muito legal. Eu sempre falo que informação e conhecimento é o maior investimento que qualquer pessoa pode fazer, porque, esse chapéu bonito que você está na cabeça, ele voou, caiu, estragou. Ou então alguém vai lá, roubou o celular, isso e aquilo. Mas o que você aprende, isso daí ninguém consegue tira. roubar. E você consegue, refazer, ressignificar, e é isso. E é muito importante falar da música hoje em dia, porque a gente, querendo ou não, tá numa época aliás, é meu seminário da escola, Olha. que a gente tá numa época muito avançada tecnologicamente. Você acha que algum dia no futuro a inteligência artificial ou, digamos, a tecnologia em si vai conseguir acabar com os cantores? Eu digo, não Olha. acabar, mas tipo, deixar fora de destaque? Assim, vamos falar, inteligência artificial é algo que é uma faca de dois gumes, teoricamente, né? Porque por mais que ele vai facilitar, dar agilidade, ajudar na parte de insights, de criar marketing, até para muitos compositores treinar, criar a letra, eu não diria acabar. Mas, assim, muitas empresas já estão faturando milhões ao usar letras em artificiais, embora ainda é um terreno que está em disputa, né? Porque quem é que vai ficar com esses direitos? É quem fez, é a empresa detentora. Então, ainda está tudo muito no ar essa questão, né? A gente vai ter que aguardar mais alguns anos para, de fato, afirmar. Mas eu acho que toda tecnologia, ela é bem-vinda. Só que a gente não pode perder a essência humana, né? Que é de fato a criatividade. Quando você fala, vou criar uma música pela inteligência artificial, na verdade você não está criando, porque é um conjunto de dados, de bytes, que vão pegar referências de quem foi humano que já criou alguma coisa para trazer algo. Então, vários artistas estão entrando com processos, porque estão roubando questão de letras, de harmonias, né? Então, assim, eu não vejo a inteligência artificial como vilã. Como tudo, a gente, como ser humano, a gente precisa evoluir. Quanto mais tecnologias, melhor para a gente evoluir e crescer, mas a gente nunca pode perder a nossa essência, que é a criatividade. Então, eu acho que vai ter espaço para os dois, entendeu? Sim. E, pelo contrário, né? Em um mundo de tanta coisa virtual, quem é real, eu acredito que vai ter ainda mais destaque. Verdade, faz sentido, eu não tinha visto por esse lado. Porque tá rolando uma polêmica aí daquele... Sabe aquelas fotos com... Sim. G alguma coisa lá. Foto de anime, sim, né? Sabe essas fotos de anime? Sim. Os artistas que desenham esse estilo, ficaram revoltados, assim. Sim. E eu entendo, sinceramente, por eles, né? Porque, imagina, o seu trabalho você é fazer... levou anos criando. Aí vem um bando de pessoas, pega teu estilo e bota numa inteligência artificial e você perde aquilo. Sim. Eu entendo eles, mas eu entendo o pessoal também, porque, tipo assim, por exemplo, eu peguei uma foto que eu gostei bastante e eu coloquei nesse estilo. eu também acabei fazendo a brincadeira entrando na trend, mas por isso que eu falo assim, conhecimento nunca é demais. Assim como tá tudo novo em relação a direitos de imagens, direitos fonográficos, cada vez mais nós, seres humanos, detentores da criatividade, a gente tem que estar atento na questão do direito autoral, de ir lá, registrar a sua técnica, para que, de fato, o que for gerado a partir disso, porque é inevitável, isso é uma realidade que já aconteceu, está acontecendo, seja na música, na parte de imagens, de filmes, isso é
uma realidade. Só que o que precisa agora avançar é o caminho jurídico para continuar garantindo os direitos, né? Assim como a gente que é compositor, a gente vive dos nossos direitos autorais, né? Também é uma fonte de renda, e mesmo assim, em muitos lugares você vai tocar, a pessoa não quer pagar o direito autoral, ou então fazem de tudo para que você não receba, mas por isso que a gente tem que estar atento como humano de buscar os nossos direitos legais e criar legislações para isso, né? Essa parte de inteligência artificial é muito complicada de falar, e eu quero trazer já trouxe um advogado, legal. Porque o pessoal acha que a internet, a inteligência artificial é terra de ninguém, né? Exatamente. E não é. Não é. E pelo contrário, eu dou essa dica, assim, principalmente para você que está começando agora, pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Essa é uma área que é a área, de fato, de maior expansão e de maior rendimento, né? Porque hoje todo mundo vai precisar, de alguma forma, ser especialista em inteligência artificial para conseguir seguir na sua carreira, seja ela qual for. Então, assim como a gente na escola aprendeu português, matemática, é algo que é indispensável a gente se atualizar e aprender sobre isso para, de fato, ter oportunidade de trabalho, né? Sim. E como surgiu a oportunidade de cantar no Altas Horas? Eu falo, foi empresário Papai do Céu também. Pô, com esse empresário... Esse empresário é maravilhoso. Você é louco. Estou rezando para vir um empresário, né? De fato, um investidor aí para a carreira, para a gente conseguir expandir, né? Um físico também aqui estou também. À procura. É isso, ó. Se vamos conseguir, juntos, avise. Combinado. Ó, já investe em nós dois, tá? Olha só. Compre um, leve dois. Compre um, leve dois. Compre pronto, dois, leve os dois. foi. Pronto. Resolvido. O Altas Horas também foi isso. Eu fui convidada para ir assistir o programa na plateia, e eu creio muito forte que, assim, oportunidade, quando ela não vem, você cria, né? Aí, por isso que a gente precisa estar aberto e trabalhar nossas emoções para estar prontos a dizer o sim. O pode, entendeu? Então, na hora do intervalo, eu conversei rapidamente com o Serginho. A gente fez um coral, Serginho! E ele, gentilmente, é um cara que, olha, eu só tenho a agradecer a tanta humildade, a tanto coração aberto que ele foi. Expliquei para ele rapidamente o que era o projeto, e eu falei para ele, Serginho, eu só preciso de uma oportunidade. Olhei bem no olho dele e falei, eu preciso de uma oportunidade para falar do projeto. E aí ele falou assim, olha, o pior é que a pauta tá fechada, mas eu falei, eu acredito. Ele, eu vou tentar. E aí, eu sou muito fã de Clara Nunes, não por acaso cantora Clara, depois eu te conto a história desse nome, que tem uma história bem legal. E aí, na hora que deu o intervalo, o que começou a tocar? Do nada, Clara Nunes. Aí eu falei, obrigado, Deus, agora eu sei que ele vai me chamar. Ele vai me chamar. E dito e feito. Na hora, como convidada, olha a responsabilidade. Tava a banda, tava a Isa, a cantora Isa, com a banda completa dela, que é um sonho, meu Deus, incrível. Tava a Isa, a Maju Coutinho, você como comunicador sabe o peso que é. Tava a Vanessa Lopes, que tinha acabado de sair do BBB por conta também dos problemas de saúde mental que ela teve dentro da casa. E era Dia das Mulheres. Ou seja, tudo a ver com o nosso projeto, né? E na hora que o Serginho, ele virou para mim e falou, fala, garota, pode falar, né? E aí eu tive essa oportunidade de falar do projeto, né? De contar como esse projeto está impactando tantas vidas, porque a gente vai para as escolas, principalmente as escolas da periferia, que, graças a Deus, a escola que você estuda, é uma das coisas que eu mais amo nela, é que ela fala sobre educação socioemocional. Sim. Pode parecer besteira, isso e aquilo, para muita gente que nem sabe o que é isso, mas faz uma grande diferença você entender suas emoções e saber como lidar. Já que a maioria das escolas... ter um porto seguro, para você ter aquele apoio. E boa parte das escolas não tinham isso. Então, eu desde 2020, eu uso a minha arte para ajudar que, além das escolas particulares, que nas públicas, de fato, seja trabalhado isso, porque tinha até um projeto de lei para ser obrigatório, só que ele acabou sendo engavetado. Então, assim, a gente precisa, a sociedade precisa se mover para que todos os alunos tenham acesso à educação socioemocional. Porque depois você fala tanto caso de bullying, de preconceito, de violência nas escolas. E isso dá para a gente fazer alguma coisa, não esperando acontecer o pior
para agir. Não, um trabalho preventivo, né? Tanto que eu criei um e-book que eu disponibilizo para todos os professores, seja de rede pública ou particular, para baixar esse e-book e utilizar em sala de aula para mostrar como que a música pode ajudar nesse processo de autoconhecimento. Então, quero convidar você que é professor, professora que está assistindo, tá? Você, aluno, manda para o seu professor, compartilha com eles, tá? Fala para baixar o e-book que é gratuito para os professores, tá? Então, é só entrar lá no meu site cantoraclara.com.br e baixar o e-book. Olha só, uma oportunidade grande para vocês aí, professores. O link vai estar aqui embaixo. Então, fica de olho. Você que é aluno, manda pro seu professor. Manda pro professor. Eu vou mandar pra minha, que a minha professora é legal. Com certeza ela vai colocar na aula. Ó, e só pra concluir, eu ainda tive a alegria de cantar a música que eu fiz pra homenagear as mulheres, que é assim, ó. Dia da mulher todo dia, como é bom a sua companhia. Teu sorriso é luz que irradia, quero dizer, me inspiro em você. Dia da mulher todo dia, como é bom a sua companhia. Teu sorriso é luz que irradia, quero dizer, me inspiro em você. Ela é a flor mais linda do jardim, mas tem espinhos, é guerreira assim. E faz tudo pra cuidar de mim e de você. Cê pode crer. Teu sentimento é feito um furacão, vai desaguando toda emoção. Lugar de mulher é onde ela quiser, não é pro bico de qualquer mané. Dia da mulher é todo dia, como é bom a sua companhia. Teu sorriso é luz que irradia, quero dizer, me inspiro em você. Caraca! Meus parabéns. Gente, uma música perfeita. Dia das Mulheres já passou, infelizmente. Mas já está Como diz aqui. a letra, é todo Dia. É verdade. Você dedicar pra sua mamãe, aqui uma música, já temos aqui, né? E você criou jingles para empresas como Globo e Liberty. Como que é adaptar a sua mensagem para o mundo corporativo? Pois é, essa é uma outra missão que a gente teve esse grande chamado, que é ajudar as empresas, porque assim, um exemplo, tem várias empresas que já soltaram jingles, mas sobre produtos, né? Então a gente tem essa proposta diferente de criar, para quem não sabe jingle, gente, sabe aquela musiquinha do comercial? Vou falar um bem antigo. Fala do Mac. Do Mac, como é que é? 2 Hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Olha, e de um copo de O gergelim. mais antigo. Ó, tem aquela pipoca na panela, começa a arrebentar. Pois é. Então, assim. Eu só sei o toque, toque, toque. Quem é? É o frio. É o frio. Não adianta bater. Eu não deixo você. E por aí vai. E já há mais de 10 anos, na verdade, mais de 17 anos, eu me tornei especialista em criar jingles para empresas, só que com o diferencial de não apenas vender produtos. A gente fortaleceu o lado emocional. Ou seja, trabalhar a missão, visão, os valores que a empresa acredita, de você, um exemplo, tal empresa, o Podcota vai fazer um treinamento para os seus colaboradores. Então eu vou transformar isso em uma canção que não só vai falar da marca Podcota, como é um jingle tradicional, mas vai inspirar, vai motivar, vai fazer a galera falar, vambora, Podcota, entendeu? Realmente vestir a camisa. Então eu já tive a honra de fazer para grandes empresas, né, como Rede Globo, Som Livre. Para a Globo eu fiz aquele jingle Vacina Sim, que foi na época da pandemia para incentivar as pessoas a se vacinarem. Então, todas as canções que eu escrevo têm essa missão da gente cuidar do lado humano, não só do lado financeiro, mas eu sempre digo, né, investir no lado emocional é investir também no lado financeiro, porque a ciência da felicidade comprova, números, dados, pesquisas comprovam. Pessoas felizes rendem mais, adoecem menos, se afastam menos do trabalho. Então, você que é empresário, está assistindo a gente aqui, quer motivar a sua equipe, quer fazer aquele evento inesquecível para entrar de fato, fazer, ser um time, de vestir a camisa e falar, olha, eu tenho orgulho de fazer parte.
Só me chamar que vai ser um prazer criar esse jingle aí pra vocês. Olha só, o contato dela vai estar aqui embaixo também, família. E agora vamos lá, conte pra gente, de onde vem esse nome Clara? Ai, meu Deus, vamos lá. O meu nome de batismo é Suelen Luz. Luz é meu sobrenome, né? E tem o Silva, senão meu pai fala, não fala meu sobrenome. E aí, toda vez que eu ia fazer um show, eu voltava com uma pergunta. Porque o pessoal, Suelen, como que escreve? É com 2 L's? É com um N? É com um M? Aí o pessoal do Rio, os amigos do Rio, ô Luz! E aí, Luz? Ô Su! E aí eu queria ter um nome que fosse rápido, curto, e que mantesse essa essência da Luz que eu amo, meu sobrenome, né? E aí eu tinha um sonho, olha o sonho de novo aqui, que era gravar num estúdio chamado Mosh. Pra você ter noção, quem já gravou lá? Fábio Júnior, Roberto Carlos, Sandy Júnior, B.B. King, Black Eyed Peas. Cara, os maiores nomes da música já passaram naquele estúdio. E assim, era um estúdio, né? Muito caro. Muito caro. E aí, como eu falo, as palavras têm poder. Por isso que você aí do outro lado, presta atenção no que você fala. Porque o que você fala emana uma energia muito grande. Pode repetir o que você falou? Vou falar de novo. Repete. As palavras têm poder. Você tá ouvindo? Sim. Então, presta bem atenção no que você fala. Porque às vezes você fala, eu não sou bom pra... Eu nem falo isso daí, entendeu? Eu não isso. Não sei o quê. É impossível. Não, gente, não fala isso. Risca da sua... Risca mesmo. Porque aí eu virei pra Paulinha e falei assim, eu vou gravar no Mosh. E aí a Paulinha virou e falou, você vai gravar. Uma semana depois eu vi um amigo que gravou meu primeiro álbum, em 2010. Eu nasci. Estúdio. Pois é, num estúdio que era menor que essa salinha, assim, um estúdio lá no Itaim Paulista, pequenininho, a gente viu ele tocando. E eu não falava com ele desde aquela época. E aí a gente mandou uma mensagem, eu tentei ligar lá no estúdio, só que ninguém atendeu, no Mosh, né? E eu vi ele tocando lá, falei, nossa, você tem contato de alguém aí? Ele falou assim, tenho, eu virei um sócio. Olha como o mundo dá volta. Ele vem aqui conhecer. E na hora que eu fui lá, comecei a cantar, o outro sócio dele também me ouviu cantar. E ele falou assim, uou, que isso, garota? Você precisa gravar. E realizei o sonho de gravar no Mosh. Caraca. Na hora que eu tava gravando a música Sabe, tava no estúdio, gravando essa música, eu tava olhando assim, aquela mesa gigantesca de edição que a gente vê nos filmes, sabe? Tipo aquela mesa gigantesca assim. E aí eu ouvi do nada, 3 vezes no meu ouvido. Clara, Clara, Clara. Essa cara que eu fiz, gente. Tipo, que isso? Oi, que isso? Eu tava na sala que foi gravada a música Evidências. Pô, gente, vocês têm noção o que é? Você tá na sala que foi gravada Evidência, o segundo hino nacional brasileiro? Pois é. E aí você escuta do nada. Eu olhei pro lado, não tinha ninguém na hora. Eu, Clara, Clara, Clara. No dia seguinte, eu nem falei pra Paulinha, que eu falo tudo com ela, mas dessa vez eu nem falei. Fiquei maturando aquilo pra entender o que aconteceu, Ficou né? batendo, né? Tipo, que isso? Dia seguinte eu falei, Paulinha, sabe qual que vai ser meu nome artístico? Ela virou e falou, sei. Aí ela vai ser Clara. Eu, oi? Hã? Aí ela, eu ouvi 3 vezes. Ela também ouviu. Nenhuma falou pra outra. Como se não bastasse essa coincidência de ouvir uma música do nada, que eu me arrepio toda vez que eu conto essa história. Maria Clara Luz é o nome da minha mãe, que o apelido é Clara. Clarinda é o nome da mãe da Paulinha, que o apelido também é Clara. E Clara Nunes é a cantora que eu mais amo na música. Ou seja, as 3 vezes que eu ouvi o nome Clara, representa as 3 mães do meu coração e da minha alma. Então, muito prazer, cantora Clara. Caraca! Tem mais um detalhe, né? Se você me permite, Luz é o quê? Luz é o sobrenome, né? Clara. Também luz é a claridade, Clara, verdade. claridade. Sim, exatamente. Você E trouxe. é Clara. É Clara. Você nasceu Clara. É isso. É isso. O Ellen foi um equívoco. É sobre isso. Caraca. Então, Muito lindo, desde Clara. então eu passei. E assim, quando eu adotei esse nome artístico Clara, de fato clareou.
porque foi quando veio esse projeto, porque até então eu escrevi as minhas músicas, todas elas falam sobre empatia, motivação, resiliência, autoconhecimento, só que eu nem sabia o que era essa tal de educação socioemocional. Uma professora, por conta que era um projeto de lei da educação socioemocional, ela ouviu minha música No Lugar do Outro e ela falou assim, eu posso usar com os meus alunos? Uma professora ouviu minha música e me perguntou, eu falei, claro que pode. É claro, né? Claro que pode. E aí eu falei, mas que isso? Eu vou até a escola de surpresa e vou cantar para os seus alunos. E nisso nasceu todo o formato do projeto, porque é um projeto diferente. Não é apenas um show que eu vou lá e canto as músicas. Não, eu canto as músicas e no intervalo de cada música eu falo brevemente por que daquela canção, né? Por que que isso existe? E falando em porquê disso, por que que é música com consciência? Eu vou explicar nessa canção pra vocês assim, ó. Ó, cada palavra que nunca foi dita, cada remédio pra curar a ferida, a cicatriz não ficou escondida. Cada vez que não disse eu te amo, cada vez que a vida muda o plano, cada vez que você se sente insano. Mas vem, puxa uma cadeira, vamos conversar. Sei que a cabeça pode assustar, pois ela te leva pra qualquer lugar. Mas vem, pode ser aqui ou pelo celular, papo de travesseiro pra desabafar, mas isso só melhora se você falar. Não pode cortar, fala besteira no olhar, ou fala até sem pensar, só não se cala que vai machucar. Falar te ajuda a entender, ajuda até esquecer. Música com consciência é sobre você, é sobre isso, é sobre aquilo. Você tá pensando que eu tenho a ver com isso? Você sou eu, ó, eu sou você. No lugar do outro a gente aprende a entender. O mundo tá sem paciência, então nasceu a música com consciência, vivendo um dia de cada vez. Se tô te ensinando é que acredito em você. Caraca, meu Deus. Você é louco, você na minha escola, isso. Você ganha motivação pra ir todo dia. Ah, que lindo. Ah, meus parabéns, de verdade. Gratidão. E, sinceramente, eu acho o mais incrível disso, que além do seu projeto, você realmente consegue passar na música o que você tá sentindo. Porque tem músicas assim que a gente, por exemplo, eu descobri, eu e minha mãe, a gente descobriu, sabe aquela música de Chip? Qual é o nome? Virei dono do chip. Que virei dono do chip essa semana. Como que é? Uma É tipo assim, Ela manda uma mensagem pro ex dela. perdão pro ex dela. Tá. E assume que errou, me perdoe, eu Aí a resposta que ela... Não, ela fala assim, mesmo sabendo que eu estou bloqueada, eu arrisquei, mas do nada eu vejo um digitando. Gelei quando eu recebi um Oi? mas não era mais o cara. Porque ele pegou o chip essa semana. Sim, entendi. Se dependesse de mim, estava perdoada. E tipo, essa é a base da música. E a gente sempre cantou, nunca prestamos atenção. Atenção na letra. Caramba. Eu parei o carro. Eu falei, Não é possível. Mas e esse é uma E você consegue passar e, tipo, o pessoal prestar atenção na letra, não só na batida. Eu acho muito bonito. E essa é uma das missões do nosso projeto, porque assim, eu cresci com grandes professores na música, que foi ouvindo Cazuza, ouvindo Elis Regina, ouvindo Renato Russo, Raul Seixas, sabe? Então, assim, eu já cresci com musical, essa né? consciência, assim, de você, mais que ouvir a canção pelo ritmo, que também é muito legal, que nem eu falo, até o funk é música com consciência. Como assim? Claro, funk? Por quê? Alguns. Por quê? Por isso tem que ter a consciência pra você selecionar. Mas um exemplo, você tá ali com sono, cansada no trânsito, quase dormindo, coloca um funk, na hora você acorda. Já era. Foi.
entendeu? Pô, só Então, aquela batida. tudo Às vezes você acorda pra desligar, mas você acorda. então assim, tudo que você escuta, ouve, vê e fala com a consciência, ou seja, prestando atenção naquilo, cara, tem um efeito gigantesco. Por isso que eu digo, as palavras têm poder. Por que será que a gente tem também, né, 2 ouvidos e uma boca? Nossa, escutei tanto A isso. gente precisa muito aprender a ouvir. Ouvir mais, falar menos. Aprendi muito isso com Paulinha, que me ajudou a entender, porque eu também falo. Mas é muito importante a gente aprender a ouvir. Então, assim, que nem muita gente fala assim, eu não dou certo em relacionamento, eu só arrumo tranqueira, isso e aquilo. Dedo podre. Mas, geralmente, presta atenção, o que tá na sua playlist? O que você escuta diariamente sobre o amor? Nada. Será que essas palavras é só que você foi traído, que tem que trair, que Graças isso e aquilo? a Deus, a minha playlist é Fábio Júnior. Olha aí, falando nisso, sabia que eu fiz abertura de show pro Fábio Júnior? Sério? Aham. Ô, louco! Gente, foi surreal. Foi no Clube Esportivo da Penha, uma das experiências mais incríveis, assim, é um cara muito gente boa, o Concordo, Fábio. eu conheço. É. Um dia ele vai vir aqui, é minha meta. Vai. Se a Vem, Rina- Fábio. Vem, Fábio. Um dia eu tava no... Eu já fui em vários shows deles, né? Dele. E você acredita, ele tava no show assim, e eu conheci ele numa coletiva de imprensa. É uma coletiva, né? Coletiva de imprensa, no Tira da Mira, um filme que ele fez maravilhoso. E ele tava dando. Ele já me conhecia, a gente já tinha conversado antes, já tinha ido no show dele. E aí, quando ele me viu lá embaixo, na plateia, ele falou: Não, peraí. Ai, E falou: Vocês vão escutar muito o nome desse moleque aqui, Gil Cota, guardem esse nome. Lotado de gente, eu só assim, ó. Que demais. Você é louco, é muito louco, É né? sobre isso. É sobre sonhos. isso. Então, fica essa dica aí pra quem ouviu essa entrevista, se fizer sentido pra você, a partir de agora, né? Eu não falo nem hoje, porque hoje tem 24 horas, né? Já Agora, acaba. esse momento. Então, começa a prestar atenção nesses pequenos detalhes. O que você tá ouvindo? O que você tá assistindo? Quem tá ao seu redor, sabe? A gente tem que se cercar de coisas boas, de palavras boas, porque a gente fala, o mundo tá tão doente, né? Tá tão triste. Então, quanto mais a gente se cerca de coisas que deixam a nossa mente, nosso coração, nossa alma mais feliz, faz toda a diferença. Concordo. Né? E pera, família, que eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Olha só, temos esse livro aqui do meu amigão Ricardo Lessa, O Primeiro Golpe do Brasil. Como Dom Pedro I fechou o Constituinte, prolongou o escravismo e agravou a desigualdade entre nós. Um livro super informativo, o outro muito bom, super recomendo pra vocês. O link também, porque ó, Ricardo Lessa não erra, viu? E esse daqui é um livro sobre uma cultura do Brasil, né? Que é muito importante pra nós brasileiros. Além de nós nos conhecermos, tem que conhecer aonde a gente tá, o país que a gente mora, né? Repito, o nome é O Primeiro Golpe do Brasil. Você pode colocar O Primeiro Golpe do Brasil, Ricardo Lessa, que já vai aparecer. É esse carinha aqui, ó, a capinha dele azulzinha, muito lindo. E é o livro do Podcota hoje e por um bom tempinho, família. Super recomendo. Livro muito bom. Foi. E agora vamos entrar no jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta ou falar uma frase e você tem que continuar, completar, ok? Ok. Vamos lá. Eu sou em uma única palavra. Uou. Eu sou consciência. Olha só. Tento ser. eu- Aprendo a cada dia. Eu nunca mais eu queria. Eu nunca mais eu queria pular de paraquedas. Cara, eu tenho muita vontade de pular de paraquedas, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de altura. Exatamente. Mas eu o sou bom que eu tenho a Paulinha, que ela é a que pula, entendeu? E eu pulo atrás. Ela já me fez pular de uma tirolesa de 50 metros. E eu não. Eu tenho esse problema. É verdade, gente. Todo mundo ama e eu odeio. Nossa, odiar pra mim é uma palavra muito forte, que eu costumo não falar. Posso trocar por não gosto? Pode. Todo mundo ama Tá. e eu não gosto muito. A música Chão de Giz, Chão que é de um Giz. clássico que eu, né, quem gosta de música
todo mundo basicamente já ouviu falar, principalmente da época da sua mamãe e tudo mais. É um compositor que eu amo, que é o Zé Ramalho, grande cantor, canta muito. Só que essa música específica, Chão de Giz, todo mundo ama, todo mundo pede nos shows, canta Chão de Giz. Mas é uma música que nunca, por conta da letra, ela nunca conseguiu tocar minha alma. E eu sou uma cantora que, pra eu cantar algo, eu tenho que sentir. E como ela nunca me tocou na alma, eu nunca consegui cantar ela com aquela veracidade que eu entrego qualquer outra música, entende? Entendi. Então, todo mundo ama. Faz sentido. Mas ela Você nunca não me gosta tocou. muito. É. Agora, ao contrário, todo mundo... Ninguém gosta... Todo mundo não gosta muito e eu amo. Macarrão de abobrinha. Macarrão de abobrinha. Nossa sobrinha, dá pra ver a cara dela ali, ó. Macarrão. A gente faz um macarrão de abobrinha, gente. Que assim, em vez da massa do macarrão, é a abobrinha. Eu vou fazer pra você e aí você me fala se você Tá bom. gostou ou não. É uma delícia. Você gosta? Não. Jesus. Mas geralmente todo mundo faz essa cara. Mas quando provam o nosso, que a gente faz, a Paulinha, o pessoal fala: tá bom, vai, dá pra comer então. Então Vamos tá. fazer agora um próximo programa, vai ser na casa da Paulinha. Ela vai fazer pra gente um Masterchef. Pode contar, eles são Masterchef. E um lugar especial. Um lugar especial? São tantos, mas Salvador, eu acho que é um lugar que na hora que a gente pisou lá pela primeira vez é algo que arrepiou. Poderia falar Delta do Parnaíba também, quando eu fui fazer um show na Parnaíba do Piauí. Foi surreal também. Caraca. Mas eu acho que Salvador, eu acho que a ancestralidade, esse lado que eu tenho de alma baiana, de amar uma pimenta, um dendê. A primeira vez que eu pisei lá, e detalhe, ainda tive a honra de cantar na Igreja do Bonfim. Caraca. Que, tipo, na semana anterior tinha cantado lá Ivete Sangalo. Tipo, eu acho que Salvador é um dos bem especiais. Que delícia. Um momento no passado. Um momento no passado. O show que eu fiz no Loreto, onde eu encontrei o amor da minha vida. Eita. Como você gostaria de ser lembrada no futuro? No passado, é. Como eu gostaria de ser lembrada? Uhum. Como a cantora que criou um movimento Música com Consciência, ajudou tanto jovens, adultos, adolescentes, idosos a se entender, se amar, se respeitar, se valorizar, ter mais autoestima e acreditar em si mesmo. Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar. Se uma pessoa, o que eu tento dizer nas canções, fizer sentido e passar isso adiante, é assim que eu quero ser lembrada. Que Jaz é a cantora que deixou a música com consciência pra essa terra. Oh, que fofinha. Agora, dê um conselho para todos os ouvintes. Um conselho para todos os ouvintes: se ame e ouça a música com consciência. Quando eu falo isso, não é só a minha como cantora Clara de colocar na playlist, mas se ouça, sabe? Você, todo mundo faz música. Quer ver que todo mundo faz música? Quero. Fecha o olho rapidinho, põe a mão no coração. Respira fundo. Você vai perceber que o seu coração vai fazer o quê, ó? Tum, 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 tum. O meu tá tum, 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 tum. Tum. Às vezes, quando bate aquela ansiedade, tum, 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 tum. Ou seja, isso é ritmo. Onde tem ritmo, é música. Então, todo mundo, por si só, já faz música. A gente só precisa aprender a se ouvir. Então, escuta essa música do seu coração. Se escuta. Sabe? Busca mais sobre você, porque quantas vezes a gente não espera a aprovação do outro, seja do pai, da mãe, do empresário, do fã, disso, daquilo, mas a primeira voz que cada um precisa ouvir é do nosso coração, porque ele é o que vai guiar a gente para tudo que a gente fizer na vida. Oh, nossa, emocionante. Mas agora, se você pudesse dar um conselho pra Clara lá do início, qual conselho você daria? Se eu pudesse dar um conselho para Clara do início, eu ia falar para ela: aprende muito sobre educação financeira de pequena, porque esse é um outro ponto que a gente precisa muito falar. Porque, assim, um exemplo, vou dar esse exemplo, tá? Você ganhou um patrocínio de, vou jogar aqui, R$1.000. Na verdade, você não ganhou R$1.000. Que você fale assim: eu ganhei, na verdade, R$500, porque 500 eu vou investir.
Ai, claro, esse valor é muito grande. Eu ganhei uma mesada de R$10. Eu tô assistindo, pô, meu pai não pode me dar uma mesada e tal. Ganhei R$10. Você não ganhou 10, você ganhou 5. Vou colocar um exemplo mais fácil ainda. R$5. Guarda, deixa investindo. Porque assim, eu vou fazer uma pergunta. Eu sou ruim em matemática, tá? Mas essa conta é facinho. Gil, se você guardar R$1 por dia, quanto que você vai ter ao final de um ano, guardando R$1 por dia? 365. Isso, e se for bissexto, 66. É. Isso sem investir. Quando eu falo investir, que seja num fundo tranquilo, um CDI, que rende pouquinho, mas rende. Então imagina, você de pequenininho, coloca esse R$1 para render. A cada ano, em vez de 365, com o rendimento você vai duplicar. Vai duplicar e duplicar. Quando você chegar na sua fase adulta, pai, mãe, pelo amor de Deus, tô grávida, guarda R$1 por dia. Por mais que seja difícil, mas faz esse exercício, é uma escolha. Porque meus pais não tiveram educação financeira, eu não tive. Então, eu poderia estar muito mais longe se eu soubesse o que eu sei hoje. Eu aprendi tudo isso basicamente na época quase da pandemia. Então, assim, e a maioria das pessoas do Brasil não tem essa informação. Então, aprendam a investir, não é nem poupar, é investir. Eu falo isso que eu aprendi com um amigo que ele cresceu no interior da Bahia, ele vendia abacate e ele se tornou um grande milionário. Inclusive eu vou passar o contato, você vai amar entrevistar ele. E é um exemplo de vida surreal. E ele se tornou milionário, porque ele aprendeu a importância de investir. Então, investe em você. Tem aquela música Investe em Mim? Investe em... Invista em você. Ganhou R$10? Guarda 5. Depois, daqui a 10 anos, me conta. Tá? Você vai falar, nossa, eu segui o que a cantora Clara fez. Nossa, eu comprei meu carro, eu comprei minha casa. Entendeu? Então faz isso, tá? Eu acho que são coisas, rapidinho aqui, eu sei que minha mãe já tá ali. Acabou! Eu acho que as escolas deviam ensinar coisas mais importantes. Coisas que não ensinam. Tipo, educação sexual deveria ensinar. Muito importante. Deveria ensinar. Algumas escolas têm educação financeira. Sim. Fazer imposto de renda. Porque às vezes você vira adulto e você não sabe ser adulto. Exatamente. E você, às vezes, não tem uma base com pais, familiares, amigos. Porque, que você cara, pode trocar. Até hoje, eu sei que eu não sou adulto, mas como que faz um imposto de renda? Ok, Pois hoje é. temos o YouTube, a internet, inteligência artificial, que você Mas pode isso tem colocar que lá. vir de base. Exatamente, tinha que vir da escola. Tem muita exatamente. gente, a gente tá aprendendo outras coisas. Enfim. E infelizmente eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Infelizmente o nosso Podcota chegou ao fim. Queria agradecer primeiramente a Deus e meus pais, as de fotografias, a Renata da Faz Lembranças que fez essas canecas maravilhosas. É claro, o Vitor! Que tá ali atrás. E é claro, a você, princesa, e todo mundo que tá aqui, um beijo a todo mundo. E obviamente a você, pessoal, que tá aí atrás da telinha, que é muito importante, que faz a gente tá aqui sempre. Muito obrigado, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo maravilhoso. E pera, que eu tenho uma última pergunta pra fazer pra você. E inspirar e transformar através da música, pode? Pode, Cota! Muito obrigado. Tem as suas considerações? Poxa, quero mandar um beijo especial pra Lulu, Paulinha, todo mundo que tá assistindo aqui. E espero vocês nas redes sociais, @Cantora Clara. E me coloca lá na sua playlist do Spotify, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Obrigada, Gil. Você é muito lindo. obrigado, princesa. Pra vida. Então é isso, família. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum Podcota. Então, vem com a gente.